Direto da redação. Mas agora vamos chegar aqui ao tema que talvez seja o mais esperado desse dia de hoje aqui, que é o desdobramento que a gente vai comentando aqui, foi ontem sobre a Operação Cábalos, que ela foi deflagrada em várias cidades, também na cidade de Campos dos Goytacazes, e foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio. Você confere aí a reportagem no portal Viu, que tem aí os detalhes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira a Operação Cábalos, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e fraude em licitações com recursos públicos. Essa ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a DCCLD, vinculado ao Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. E foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão contra 6 alvos. Foram 10 mandados, mas 6 desses alvos foram na cidade de Campos dos Goytacazes. E o que a investigação ela mostrou? Que um grupo criminoso operava por meio de ao menos 3 empresas de fachadas para vencer licitações em diversos municípios, em vários municípios, entre eles a cidade de Campos dos Goytacazes. Então os contratos eles envolviam o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, mas esses recursos públicos eram, em tese, segundo a polícia, desviados para o líder da quadrilha, que é o empresário do Rancho Gabriela, é o dono do Rancho Gabriela, o Wagner Crespo, é o nome dele. E durante essa operação a polícia visitou o Rancho Gabriela, visitou as casas, mas o Wagner ele não foi encontrado. E segundo informações aqui extraoficiais, ele estava no Rio de Janeiro com a família, renovando passaportes para viagens ao exterior. E então ele mantinha algumas empresas, algumas delas de fachada, só de papel, que simulava a concorrência. Aí você confere a imagem dele. Simulava a concorrência no certame. E essa concorrência no certame, na verdade, era fachada, já era para uma empresa vencer. E uma das empresas, o endereço estava numa hamburgueria. Funcionava numa hamburgueria. E ali a polícia apreendeu cavalos, cavalos de raça, apreendeu carros de luxo. Então você vê que é um grande rancho às margens do Rio Paraíba do Sul e tem muitos eventos aí nesse Rancho Gabriela. Algumas pessoas alugam esse rancho aí para shows, né? E essa empresa, como eu estou dizendo aqui, ela atuava também em outras cidades e que é o que a polícia nesse momento aqui está investigando. Está investigando e o número de pessoas também que tem envolvimento com os negócios, porque não é só o Wagner, mas tem pessoas também, outros empresários, pessoas que atuam no ramo, que tem negócio com ele. Agora, muitos detalhes dessa operação, elas estão em segredo de justiça, elas estão em sigilo. Muitas coisas que a gente sabe aqui, a gente foi advertido juridicamente para não revelar, porque se está em segredo, se a polícia ela decretou segredo, é porque o que você vazar, o que você falar aqui, você vai atrapalhar nas investigações. Então, antes desse programa aqui, a gente foi advertido juridicamente que não era para ir entrar no detalhamento que a gente precisava entrar no detalhe aqui, porque está em segredo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: diante dos elementos de convicção que a polícia reuniu, a polícia ela vai desdobrar essa operação. Ela poderá ocorrer não apenas em Campos, mas nos outros municípios também, é que esse grupo atua com venda de remédios, com vendas de medicamentos, porque nós não estamos falando, atenção, é um grupo financeiro que se formou ao longo desses anos, que não se ateve apenas a atuar num único município, mas em várias cidades, em vários municípios, vendendo todo tipo de medicamento, remédios, medicamentos. Mas ele não foi encontrado em casa, ele estava no Rio de Janeiro, não sei se ele já voltou do Rio de Janeiro, mas esse material foi apreendido, a polícia apreendeu computadores, apreendeu uma série de coisas e vai investigar também como é que esses grupos ganhavam licitações, né? Como é que as licitações elas eram realizadas e elas nunca averiguaram se as empresas elas tinham capacidade de fornecer os medicamentos, como era isso? É o que vai se apurar, é o que a polícia deverá apurar daqui para frente. E a polícia é do Rio de Janeiro e ela usou as dependências da Delegacia de Polícia de Campos. Tem também aí um áudio, eu não sei se a gente conseguiu, mas tem a delegada que comandou essa operação,
ela deu uma coletiva ontem na 134 Delegacia de Polícia, onde ela explica exatamente isso aqui que eu estou falando agora, que essa operação ela poderá ter desdobramentos. E o que eles apuraram, onde é que eles chegaram até aqui. E o Wagner ele tinha, além de cavalo de raça, carro de luxo também, lanchas. Então são muitos negócios. Se transformou num mega empresário, né? E o que a polícia estima é que esse grupo movimentou em 220 milhões ao longo desses anos com lavagem de dinheiro. Ele conseguiu movimentar isso, 220 milhões esse grupo movimentou. E com essa atuação e com venda de remédio. Nós vamos verificar em várias cidades do Brasil, que os grandes desvios, eles estarão acontecendo na área de saúde e educação. Porque são as duas pastas que acumulam a maior fatia dos recursos do orçamento público nos municípios. A educação e a saúde hoje recebem dinheiro de fundos especiais, repasses obrigatórios do governo federal. Tem dinheiro de royalty hoje que boa fatia vai para a saúde e para a educação. Então hoje são as duas partes. A educação hoje ela tem até mais recursos que a saúde. Então saúde e educação serão pastas preferenciais para a atuação dessas quadrilhas especializadas em desvios de dinheiro público. E é aí que se concentra a saúde. E a saúde você não afere o que está entregando, o que não chega. Geralmente você fotografou como é que é a aferição de um contrato, quem está entregando mercadoria na saúde. Como é que é a aferição de alguém que está entregando uma mercadoria na educação. Quando é infraestrutura é fácil. É você ir lá verificar que foi executado. É medição. É muito mais monitorado, está muito mais à vista da fiscalização. Quando é compra, é venda de carro. Você tem carro, a entrega do carro está muito mais à vista da fiscalização. Se você compra aparelhos telefônicos, está muito mais à vista. Vai conferir lá quantos aparelhos foram entregues, porque nem é algo que tem consumo imediato. Agora, remédio não. Remédio tem consumo imediato. Algumas coisas, merenda escolar, você tem consumo imediato. É mais difícil você monitorar entrega e uso, né? E as duas áreas que tem muito dinheiro, nós estamos falando em orçamento que são milionários. Você tem Secretaria de Saúde como de Niterói, de Campos, que o orçamento é de 1 bilhão. Então dá para se ver que nesse momento esses grupos financeiros eles se assanham para cima desses orçamentos. Deixa eu só responder as perguntas aqui que estão me chegando aqui. Só me perguntam. Tem algumas coisas que estão me perguntando aqui que eu, infelizmente, eu não posso responder. Eu não estou capacitado a responder. O inquérito, o que a gente sabe desse inquérito, sabe o que ocorreu, tem as pessoas, tem nome de pessoas que estão implicadas, que estão investigadas? Tem. Sei quem são as pessoas. Por que elas estão ali. Eu sei de algumas coisas que já foram encontradas, o que poderá nortear futuras investigações, especulo, tenho. Mas são coisas que eu não posso, infelizmente, revelar. Não vou poder falar aqui, poder abrir aqui. Eu não posso atrapalhar a investigação investigação da polícia. O áudio da delegada tá aí? Põe aí o áudio da delegada, por favor. Apontaram para um esquema criminoso no qual eram utilizadas pessoas jurídicas de fachada, né, empresas de fachada, fantasmas, pessoas interpostas, para simular ali uma competição, uma concorrência entre as empresas para vencer licitações e celebrar contratos de fornecimento de medicamentos e material hospitalar com os entes públicos, né, principalmente aqui de Campos de Goytacazes e com alguns outros municípios também. Bom, a Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro deflagrou na manhã de hoje essa operação visando o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão aqui no município de Campos de Goytacazes, no bojo de uma investigação que apura crimes licitatórios, organização criminosa e lavagem de capitais. Foram 10 endereços, né, 10 mandados de busca e apreensão. O que restou apurado nas investigações é que esses investigados movimentaram ali entre os anos de 2018 e 2023 mais de 200 milhões de reais, 220 milhões de reais.
E todas essas empresas ali, fantasmas, que nós hoje realizamos a busca, muitas realmente são empresas fantasma, não existe, é um endereço que não bate, não tem nada, né, na empresa. Ela realmente não funciona, não tem funcionário, não tem equipamento, não tem nenhuma capacidade operacional de fornecer, né, os serviços, esses medicamentos e materiais. E elas eram todas utilizadas ali com o líder da organização ali como beneficiário, né? Todas tinham pessoas ligadas a ele, que é o Wagner Crespo, que é o líder ali dessa organização, que é o proprietário do Rancho Gabriela, também foi alvo de busca. A gente fez a apreensão de cavalos, de veículos, enfim, de que somam milhões de reais ali em apreensão só de cavalos, né? De animais. E todas essas empresas que tinham pessoas vinculadas a ele ali por trás, né, formalmente figuravam pessoas ligadas a ele, mas o responsável e beneficiário das contratações e do dinheiro dos entes públicos era, na verdade, o Wagner. E, inclusive, essas empresas fantasmas até pagavam tributos do Aras, né, do Rancho Gabriela, pagavam tributos, pagavam boletos do Rancho Gabriela. Então, o rancho foi alvo justamente por ser parte dessa engrenagem de lavagem de dinheiro. E os contratos, em sua grande maioria, eram celebrados com a Prefeitura de Campos de Goytacazes, mas também tinham outras prefeituras envolvidas, de Quissamã, de Niterói, de São Fidélis, e tem outras prefeituras também. Então a gente tem que apurar ainda o envolvimento ou não, né, das prefeituras. Só ali no rancho, né, a gente calcula mais ou menos uns 3 milhões ali em animais, veículos, enfim, mais de 3 milhões de reais. E também a gente pediu junto ao judiciário o bloqueio, né, a indisponibilidade de bens. Então foi bloqueado mais de 200 milhões de reais na justiça dessas pessoas. Olha, então ali ela dá o nome de algumas outras cidades que estão sob investigação. São Fidélis, ela citou Quissamã, citou algumas cidades que estão também no radar da investigação e dessa operação policial.